Bom dia, meus queridos alunos do EJD. Aqui o professor Renato, professor de matemática de vocês, com mais uma aula exclusiva para vocês. Vamos lá. Dando continuidade aqui ao nosso currículo, gente, eu vou trazer para você, dando continuidade ao estudo dos prismas. Nós temos aqui dois prismas especiais, que é o cubo e o paralelepípedo, tá certo? Aí nós vamos ver características individuais de cada um. Vamos lá. Nós temos aqui o cubo, né? O cubo é uma figura espacial, é uma figura do espaço, onde também tem três dimensões. Nós temos comprimento, largura e altura, certo? E a gente tem que conhecer um pouquinho do cubo. Nós temos aqui que cada ladozinho desse aqui, certo? Cada segmento de reta desse aqui representa um lado que a gente chama de aresta, certo? Então, o cubo no total, nós temos aqui 12 arestas. E nós temos também as pontas. Cada ponta da figura representa o vértice. Então tem dois elementos fundamentais que a gente tem que conhecer dos cubos: as arestas e os vértices. As arestas é cada ladozinho, que são 12. Quando você termina de contar, são 12 arestas. E nós temos também aqui os vértices. Os vértices são as pontinhas, cada pontinha representa os vértices. No caso dessa figura aqui, nós temos 8 vértices. E também a gente tem que lembrar de um outro elemento também fundamental, que é a face da figura. Ó. Quantas faces formam um cubo? 6. 6 faces. Cada face é um quadradozinho desse aqui, ó, que eu estou apontando aqui para vocês, certo? Então, arestas é cada ladozinho, são 12. Os vértices são as pontas, que são 8. Ó, se você contar, tem 4 em cima e 4 embaixo. E as faces são cada quadradinho desse, né? 6 quadrados, 6 quadradinhos formam o cubo. Vamos à frente. De um cubo, nós temos duas situações a resolver, a encontrar e aprender. Quando a gente está trabalhando o cubo, trabalhar a área total do cubo. Como é que a gente faz para calcular a área total? A área total é o seguinte, é 6 vezes a aresta ao quadrado. Por que é 6 vezes? Porque tem 6 quadrados. Por que é A elevado a 2? O A significa o quê? O A significa aresta. Então, o valor da aresta, que vem dado na questão, a gente eleva ao quadrado. Para você calcular o volume, é só você multiplicar as três dimensões. Comprimento, largura e altura. Então fica A ao cubo. Então aqui nós temos a fórmula de calcular a área total de um cubo, que é 6 vezes a aresta ao quadrado. E o volume é aresta vezes aresta vezes aresta, que dá volume igual a aresta ao cubo. Vamos à frente. Vamos conhecer aqui um pouco do paralelepípedo retângulo, ó, gente. Então nós temos aqui, ó, paralelepípedo retângulo. Retângulo por quê? Porque ele é formado por retângulos, ó. Aqui é um retângulo, então aqui o paralelepípedo é formado por 6 retângulos, propriamente dito. E ele também tem três dimensões: comprimento, largura e altura, certo? Então aqui é mais um prisma especial que recebe o nome de paralelepípedo. Ele é diferente um pouco do cubo, porque o cubo é formado por 6 quadrados e o paralelepípedo não, é formado por 6 retângulos, tá? Propriamente dito. Ok, então vamos à frente. Ó, o que a gente vai ter que aprender a estudar para calcular o que se pede de um paralelepípedo? A área total e o volume. Lembrando para vocês, ó, estou denominando aqui, ó, o Azinho
representa o comprimento do paralelepípedo, o B a largura e o C a altura, ó. Então a gente sempre trabalha com essas três dimensões, certo? Com essas três letrinhas aqui. Então a área total do paralelepípedo, ó. Quando a gente monta bem direitinho, aí no final a gente fica com essa relação aqui, ó, essa fórmula. A área total de um paralelepípedo é igual a 2 vezes, abre parênteses, ó. Aí, ó, comprimento vezes largura, mais comprimento vezes altura, mais. Aí nós temos aqui, né, ó, largura vezes altura. Então aqui é para você determinar a área total de um paralelepípedo. E o volume? O volume é só você multiplicar também as três dimensões. Quais são as três dimensões? O A representa o comprimento, o B representa a largura e o C representa a altura, ó. O A é a largura, o A é o comprimento, ó, gente, ó. O B é a largura e o C é a altura da figura, ok? Vamos à frente. Aqui nós estamos trazendo para vocês o exemplo de planificação dessas duas figuras. Aqui nós temos um exemplo de um cubo aberto. Um cubo planificado é um cubo aberto, ó. Ele é formado por 6 quadrados, certo? E nós temos um exemplo aqui, um modelo da planificação de um paralelepípedo. Paralelepípedo aberto, vocês estão observando aqui também, tem 6 agora, só que não é quadrado, é 6 retângulos. Então aqui, gente, é um exemplo de planificação de figuras abertas dessas duas figuras do espaço, o cubo e o paralelepípedo. Eu trago aqui agora um exemplo que vai facilitar vocês, na próxima semana, na semana seguinte, também resolver as questões propostas para vocês fazerem em casa, certo? Então aqui nós temos, ele pede aqui qual é a área total e o volume desse cubo. Está aqui o cubo, a aresta é A, e ele está dizendo que a aresta mede 15 centímetros. Fórmula da área total, vamos começar pela área total. A área total é igual a 6 vezes a aresta ao quadrado. A área total é igual a 6 vezes quanto é a aresta? 15. Tira a letrinha A, que é a aresta, substitui por 15. Então fica 15 ao quadrado. A área total vai ser igual a 6 vezes. Primeiro você resolve a potência, ó. 15 vezes 15, 225. Certo? Aí nós temos aqui que a área total vai ser igual a 6 vezes 225. Quando você arma e multiplica, dá 1.350 centímetros quadrados. Por que é o quadrado, centímetro quadrado? Porque a área, toda a área no final é ao quadrado, certo? É a dimensão ao quadrado. Então a área total dessa figura, chamado cubo aqui desse exemplo, 1.350 centímetros quadrados. O volume, ó, é a aresta ao cubo. Tira a letrinha A de aresta, substitui por 15. Então fica 15 elevado à terceira potência. Quando você resolve a potência, que é o cubo, vai ser 15 vezes 15 vezes 15. Quando você multiplica, você não tem como multiplicar os 3 de uma vez. Você multiplica de 2 em 2. Então, multiplicando aqui, ó, 15 vezes 15, vai dar um determinado valor. Depois você multiplica ele pelo outro 15 que está esperando. No final, o volume vai ser igual a 3.375 centímetros cúbicos. O volume, gente, no final é o cubo. Quando é área, é o quadrado. Quando é volume, no final é ao cubo. Certo? Ok? Vamos à frente. Nós também aqui estamos trazendo uma atividade que envolve o paralelepípedo. Então aqui, considere uma caixa de água, caixa d'água aqui, gente, ó, com o formato de um paralelepípedo reto retângulo, totalmente cheio, com um comprimento de 7 metros de largura, ó, aqui, ó, comprimento de 7 metros, largura 4 metros e altura de 2 metros. Aí nesse caso aqui ele pede, calcule a área total e o volume da caixa d'água. Ó, comprimento 7 metros, largura 4 metros e altura 2 metros. Vamos às fórmulas. Começando pela área total. Ó,
Fórmula da área total, você vem cá e substitui, ó. O valor de A, 7. O valor de B, 4. Mais o valor de A, 7. Vezes o valor de C, 2. Mais o valor de B, 4. Vezes o valor de C, 2. Fecha o parênteses. Aí aqui você resolve o que está dentro do parênteses primeiro. Então, repete o 2 igual, abre parênteses, 7 vezes 4, 28, mais 7 vezes 2, 14, mais 4 vezes 2, 8. Vamos eliminar os parênteses. Para eliminar os parênteses, é só você somar tudo que está dentro dos parênteses. Somando 28 mais 14 mais 8 deu igual a 50. No final é a multiplicação, 2 vezes 50. Então, a área total desse paralelepípedo deu igual a 100 metros quadrados. Ok, gente? E o volume, meu povo? O volume é só você multiplicar dimensões. Quanto é o comprimento? 7. Substitui por 7. Quanto é o B, que é a largura? 4. Substitui o B por 4. Quanto é a altura, que é o C? 2. Substitui por 2. Quando você multiplica 7 vezes 4, depois vezes 2, dá 56 metros cúbicos. Lembrando que a área de qualquer figura é ao quadrado e o volume é ao cubo. Então, a área total do paralelepípedo deu 100 metros quadrados e o volume deu 56 metros cúbicos. Ok, gente? Então, assim, espero que vocês tenham compreendido. É um assunto simples de compreender, esses dois prismas especiais, que é o cubo e o paralelepípedo. E as relações de calcular suas áreas e volumes são simples. Espero que vocês tenham aproveitado. Tenham aí um bom dia, aproveitem, estudem, aproveite o tempo de vocês e assista a essa videoaula, né? A 7ª videoaula, dando continuidade ao nosso currículo do EJAD. Tenham todos um bom dia.